Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o meu amigo Maicon, da Maicon Motos. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar. A gente vai ter hoje aqui um papo sobre cuidados com motocicletas. O Maicon, ele é aplicador, credenciado da CarPro, ele é aplicador do C-Quartz Finest. Já utiliza a linha há pouco mais de 2 anos, né, Maicon? Linha aberta já há 3 anos, né? 3 anos já, linha credenciada aí, vai fazer 2 anos agora em dezembro, né? 2 anos que está aí na família da CarPro, família do Finest. Tem uma experiência bastante longa aí com a parte de motocicletas, já fez de tudo, né? Parte, Maicon? A parte de... A gente começou de baixo, né? Desde o início da coisa, desde a parte de pintura. Eu iniciei em 98, tá? Eu tinha 14 anos na época. E em 2011 eu resolvi montar para mim, né? Então a gente pegou desde o início da motocicleta de baixa cilindrada e a gente está nas motocicletas de alta cilindrada, né? Pois é, Michael, conta um pouco como é que foi essa parte da transição das motos pequenas, das motos do dia a dia, até você chegar realmente a atender esse tipo de motocicleta que a gente tem aqui. Assim, na busca de sempre fazer o melhor, né? A gente trabalha com produção. E a gente sempre quer melhorar a qualidade do serviço com custo mais baixo, né? Então, a gente foi procurando produtos e cada vez mais indo para a linha de melhorias, né? Se especializando, buscando conhecimento. E automaticamente, o público dessas motos, ele vai, consegue fazer aquilo outro, a gente vai... Acaba sendo um público mais exigente, né? Mais criterioso. Vai procurando informações e atrás de cursos, se especializando, e hoje em dia a gente só faz moto de alta cilindrada. Só trabalha com moto grande, com carros trabalha também, né? E alguma coisa de aeronave. Alguma coisa de aeronave. Pequeno porte. Qual que é a grande dificuldade em trabalhar com moto grande, Michael? O principal estragou um adesivo desse. Tudo é caro. Tudo é caro, mas é barato, né? Então tem que ser bem pensado antes de começar a trabalhar, né? Desde a parte de uma simples lavação, desde a parte de polimento. E hoje tu estás voltado mais para a área de cuidados de estética mesmo, né? Continua fazendo a parte de repintura também? Continuamos fazendo a parte de pintura. E qual que é o grande problema de você tratar e proteger uma superfície repintada? Conta um pouquinho para a gente como é que você lida com esse tipo de situação. Assim, a gente lá tem estufa de secagem, né? Tem lâmpada de infravermelho que auxilia a cura da pintura. Mas assim, tem o tempo que tem que ser respeitado de pelo menos 30 dias, né? Para poder estar... Pessoal, dá licença só um minutinho. Parece ter um receptor aqui que parece que não tá funcionando. Vamos ver agora, ver se voltou o som. Deu boa, galera? Como é que tá aí? Ok. Tá certo, então. Teste 1, 2, 3. Vamos retomar. Então, assim, tem o tempo que tem que ser respeitado de pelo menos uns 30 dias, mesmo eu tendo a lâmpada infravermelha, que auxilia bastante, né? Acelera bastante a secagem da pintura, mas, hipótese nenhuma, a gente pode estar selando ela com um nanocerâmico ali, tá? E o que tu usa nesses casos, assim, quando tu fazes uma repintura, tu vai fazer a entrega da moto, tu deixa ela totalmente sem tratamento ou existe algum produto que tu utiliza ali? A gente tem que fazer um polimento, né? Sempre com sujeirinha ou outra, isso é normal. Mas eu aplico o reload. Jamais cera, porque a cera ela fecha os poros completamente. Perfeito, olha pessoal. Então, jamais usar cera quando é uma repintura fresca de poucos dias, assim, né? Essa regra vale para automóveis também, tá, gente? Lembrando que o Reload ele é um selante sintético da CarPro. Ele foi criado para proteger o coat durante o processo de cura. Ou seja, ele não prejudica o processo de evaporação do verniz. Não. Ele não fecha os poros. Então, você pode estar utilizando numa repintura, tanto numa moto quanto de um automóvel, sem problema nenhum. E eu acompanho bastante isso lá, porque vem bastante casos de carros e motos. Eu quero fazer um retoque na carenagem de farol, que geralmente pega bastante picadinho de pedra. Sofre muita agressão, né, de pancada. Isso, a gente faz a pintura, entrega o veículo, né, fez o polimento, fez a aplicação do reload. 30 dias, 30, 40, 45 dias, esse veículo retorna, tá? E a gente acompanha que, tipo assim, a cura foi perfeita, não selou, não deu um murchamento feio,
Porque quando você sela a pintura, que é o caso das ceras, né, acaba dando um murchamento muito feio. Tá? É aquela pintura que chega totalmente opaca, às vezes lá para te fazer um polimento, e tu pule, e mesmo assim ele não ganha aquela vida, né? O solvente ele fica trancado. Ele foi prejudicado. Onde isso acaba danificando e reduzindo também o tempo dessa repintura, não? Sim, sim. Ela acaba se desgastando mais precocemente, sim. Né, eu acredito. Uhum. E pelo menos passando o reload, você entrega com um brilho um pouco mais acentuado e uma proteção, né? Pelo menos uma repelência. Porque o próprio reload já dá um brilho legal, né? Exatamente. O reload ele aprimora o brilho da pintura, ele tem dióxido de sílica na composição, então que ajuda tanto na proteção UV quanto na proteção química, né? E na proteção física também, querendo ou não, um pouquinho. Vai dar brilho, vai dar repelência. Só que ele não mascara nada, né? Quem é acostumado com cera, o reload não mascara nada, tá? Tem que fazer o polimento correto, todos os processos bem certinho, que ele vai te ajudar, vai dar brilho, vai dar... Ele é super hidrofóbico também. Ele vai acentuar o que está ali embaixo. Se tiver risco ali embaixo, vai acentuar o risco. Vai acentuar o risco. Mas ele não vai preencher. Exato. Então, se o brilho estiver bom, ele vai dar aquela melhorada, vai dar uma aprimorada. Sim. Legal, Maicon. E hoje, como é que é o teu processo de detalhamento de uma moto? Eu cheguei lá com a moto para você. Quanto tempo você demora para fazer esse processo? Quais são as etapas a qual essa moto ela passa até receber propriamente a proteção? E durante esse processo, qual é realmente o cuidado que se tem que ter? Qual é a situação mais crítica? Conta um pouco para a gente durante todo esse processo aí, como é que ele funciona. Eu vou dar um exemplo. Sexta-feira chegou para mim uma Midnight, tá? O cliente comprou ela semana passada mesmo. Era uma moto 2012, só que ela já estava há 3 ou 4 anos parada. O processo normal dela é uns 3 dias, tá? Porque ela tem que fazer toda a parte de descontaminação. Ela vem, como a moto tem bastante cromado, bem parecido com essa que está aqui atrás, ela sofre bastante oxidação. Perfeito. Então, quando está bem oxidada, eu entro direto com Iron X. Iron X. Se é pouco contaminação de ferrugem, eu entro com o Trix, que ele tem o poder de... É um descontaminante ferroso, só que ele também tira... Contaminação orgânica. Orgânica, né? Resíduo de piche, de cola, resíduo de asfalto. Isso, ele é 2 em 1, né? Ele faz serviço muito bem feito, assim, né? Então, o Trix, ele ajuda muito na parte de cuidados com a moto? Sim, eu uso bastante. É o que eu mais uso hoje para descontaminação, quando essas motos estão mais paradas, é ele. Até informação interessante. Ele chega a remover realmente, assim, quando o cromado ele fica muito tempo parado, muito tempo pegando umidade, assim, sem cuidados, ele tem a força de realmente tirar essa parte mais... Poder. Claro, você vai ter que estar sempre utilizando... na parte de detalhamento de moto, a gente usa muito pincel, bastante. Eu diria que 90% das ferramentas que eu uso no detalhamento é o pincel. Tá? Isso não tem como ser diferente. Tem que manipular. Tem que auxiliar, tem que ter o auxílio ali, tem que fazer a fricção mecânica. Tem que ver o pincel que você usa. Eu uso o meu da Cartola, eu tenho esse aqui também, tá? Mais de um. Por quê? Tem que ser um pincel bom. Porque você vai usar um pincel às vezes muito duro, ele vai acabar arranhando, danificando, em vez de estar fazendo o serviço que é para fazer, né? O pincel da Carpro, gente, ele é de cerda natural, ele é de pelo de javali, né? Então ele é um... E dura muito, tá? Ele é uma cerda realmente de alta qualidade, alta durabilidade. Tem mais de ano. Ele não vai danificar a superfície a qual você está tratando. Ele tem uma boa ergonomia, né? Sim. É uma boa ferramenta de trabalho, né? Eu tenho mais de ano, tá? Muito bom. E quando tem essa contaminação ferrosa, você vai fazer essa descontaminação e vai ter que sempre entrar com metallic cut, tá? E depois é uma proteção cerâmica em cima, senão em pouquinho tempo ele volta mesmo a ter o ferrugem, tá? Ó, gente, metallic cut, ele é um composto polidor para metais. O grande diferencial que ele tem, entre outros produtos dessa mesma finalidade, é o acabamento, né? Bastante fino, realmente, a qualidade de acabamento que ele dá. O tempo reduzido, você consegue atingir um resultado muito mais rápido com ele, e ele não tem amônia, né? Não é um produto que vai prejudicar aí nesse sentido, não tem aquele cheiro Ele forte. funciona muito bem na mão também, tá? Ele pode ser utilizado na mão, pode ser utilizado com aquele cone ou com aquela bola de polimento, e pode ser utilizado com a boina. Depois o Maicon vai mostrar funciona muito bem na mão prática aí, tá bom?
Tá certo, Michael. Então, assim, ó, fez essa primeira descontaminação metálica, né? Principalmente descontaminação ferrosa. No caso da utilização do TEX, faz a descontaminação orgânica também. Sim. E a moto, querendo ou não, ela acaba ficando com muito resíduo de óleo, de graxa, de sujeira de asfalto. Como é que faz para tirar isso aí? Para fazer essa parte? Táxi. Tarx? É. O Tarx, ele é um descontaminante orgânico bastante forte, né? Ele não é agressivo com as superfícies, não é agressivo para as pinturas, mas ele é agressivo com a sujeira, Com a né? sujeira. A sujeira E o Iron X, tá? Sujeira de terra, sujeira, tá? Aquela sujeira incrustada que não consegue tirar ele. Multi-X. Multi-X. O Multi-X, ele é concentrado. Qual é a diluição que costuma utilizar daí para essa finalidade? É o para 20, mas ele pode fazer bem mais, acho que ele pode até 1:100, se eu não me engano. 1:100 para pré-lavagem, pode estar utilizando, 1:10 para sujeiras mais pesadas, situações mais graves, né? Mas normalmente 1:20 ele costuma resolver bem. Mas volto a dizer, ele sozinho, se é só passar e querer bater jato, não funciona. É auxílio sempre pincel. Pincel, querendo ou não, acaba sendo a ferramenta que você mais utiliza. Mais de 90%. Porque carenagem, você vem aqui com a luva de microfibra e tal. Detalhada nela. Só a lavagem. Uma lavagem detalhada, mas assim, para fazer tudo, cara, tudo que precisa. Vamos levar em consideração que é uma moto de uso normal. Aí com 1 ano de uso. Parte de 250, né? 250. É uma lavação detalhada, né? O que essa lavagem ela compõe? O que você faz tudo com a moto? Lava tudo. Chega a desmontar alguma peça, tira alguma parte? Nunca tira o tanque, só se o cliente pede, né? Mas quando é lavação detalhada, porque envolve... Tu vai ter que desconectar fio de bomba, deve ter sensor, deve ter... É muita coisa, então não vale a pena você correr esse risco. Só se o cliente pedir, e você vai ter que estar dizendo para ele, ó, corremos o risco de ocasionar qualquer coisa ali. Então, processo um pouco mais invasivo. E as motos, ela tem um grande problema com o sentido do tanque, é um sistema de injeção, de filtro, é tudo muito em cima, embaixo do tanque. É tudo muito exposto. Então, eu só se o cliente pedir mesmo, e eu deixo bem alertado, tá? Mas carenagem lateral, eu sempre tiro, tá? E dá para fazer uma limpeza realmente bem profunda sem retirar o tanque, no caso de uma moto dessa? Dificilmente fica perfeita. Se desmontar a carenagem, às vezes tu vai olhar lá dentro, vai conseguir ver. Mas é só para quem tirar mesmo as carenagens, tá? Então, quando ele for lavar em casa, alguma coisa assim, não vai escorregar. Não vai chegar lá. Sujeira de lá, não, é bem tranquilo. Então, um procedimento desse aí parte de R$250. Para mim lá, eu tenho o meu custo, então, com os produtos que eu trabalho hoje, não tem como, tá? Ser menos de R$250. Tá certo. A gente sabe que o processo de lavagem de uma moto, ele é muito mais demorado, muito mais delicado e complicado do que de um carro, né? Sim. Muito mais cantinho, muito mais peça. Às vezes a gente olha assim, lavar moto é fácil, é menor. Não é, né? É mais difícil. A minha lavação comum lá, dia a dia, mais básica, mais barata, é R$80. Isso para carro? Para moto, mais barata. Para moto? Para moto, mais barata. E não tem como cobrar menos. Não tem como. Porque você vai pegar uma moto dessa aqui, vai demorar no mínimo 2 horas, tá? Do começo ao fim. E você pega ali R$80 com os custos dos materiais. Não tem como cobrar menos. Não tem como fazer. Não tem como. Ok, voltando ali antes para a parte que a gente estava falando do processo completo. Então, você recebeu a moto, você já fez a descontaminação mecânica, já fez a descontaminação orgânica, está fazendo a parte de descontaminação com Multi-X, parte de remoção de resíduo de terra, de barro, essas coisas assim. Qual que é a próxima etapa? Para onde é que você parte daí? A lavação, parte de cima, né? Porque sempre se descontamina a parte de baixo, é sempre a parte que vai estar mais sujeiras pesadas, né? Parte que acaba ficando mais exposta, né? Isso. Ok. E aí, depois de fazer a parte da lavagem, deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui, né? Para completar o processo. Fizemos a parte ali da descontaminação, partimos para a parte da lavagem. Como é que continua agora esse processo? Daí para onde que você vai? Se essa moto for receber uma proteção cerâmica, eu vou ter que vir descontaminando todos os plásticos, porque geralmente essas motos aqui costumam passar preteador, então eu descontamino. A parte da pintura também, a gente faz a descontaminação de pintura. Tá? Você faz como essa descontaminação? Na parte de plástico? Na parte de plástico,
eu gosto de entrar até o próprio Multi-X com pincel. Ele tira bastante, tá? Agitando, esfregando, espumando. Limpa. Só se tiver, às vezes, um produto muito forte ali que passaram, um preteador muito... que já teve caso lá, eu tenho que entrar com até... Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui. É o removedor de chuvastra. Foi por isso que solucionou. Removedor de chuvastra. Solucionou. Tirou, eu não conseguia limpar, não conseguia. Então não quis entrar com outro produto que fosse... O Multi-X ele é mais alcalino, querendo ou não, o removedor de chuvastra ele é mais ácido. Isso mesmo. Então pelo tipo de mancha ele você consegue remover. Só que assim, né? É fazer e limpar, né? Bater água, cuidar, não dá pra deixar. Faz um teste num cantinho, a gente não sabe, muda às vezes o plástico de uma moto para outra. Então tem muito disso, tem que fazer os testes, né? Superfície fria, né? Tem que tomar esses cuidados aí. Marco, a gente recebeu uma pergunta aqui. Qual o melhor produto para fazer a limpeza da parte de relação de uma bike e quais os cuidados que devemos ter durante esse processo? Assim, ó, isso depende muito do que ele está passando na relação da moto. Se ele estiver usando uma graxa da Motul... Isso no caso o dono, né? Durante o processo. Depende do que ele está usando lá. Se ele estiver usando o Motul, meu amigo, tu tá perdido. Tá lascado? Porque aquilo lá gruda de um jeito, que nem o... Nem o Tar-X não remove. Não, nem o Tar-X não resolve. Ele é bem complicado mesmo. Aí tu vai ter que pegar um produto mais forte ainda para tentar tirar isso ali. Eu sempre tiro o máximo possível com uma microfibra que tu tens lá de descarte, que não tem areia, né? Seja mais usadinha, assim. Tiro mais grosso e daí vem vindo com o Tar-X. Mas é bem sofrido mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente apanha bastante lá. Se for a graxa normal, se for o óleo comum que eles costumam usar ali, é bem facinho, tá? Esse aqui vai te fazer todo o serviço. E quanto que deve remover? Até que ponto que deve se limpar a relação, corrente? O que acontece? Quando vai ser feito um full, a gente limpa até a parte de fora da corrente e tal, mas sem esfregar na parte do zelo. Aí eu sempre explico para o cliente, a gente fez a limpeza ali também, porque ele vai começar a andar com a moto, às vezes não se toca que a gente fez a limpeza ali, vai estar sem o óleo ali para lubrificar e vai detonar a corrente. Então, eu nunca forço demais, só na face da corrente, tá? E depois que você faz a correção, você reaplica alguma coisa para lubrificação ou instrui o cliente para que ele faça isso? Como é que eu tenho aquelas motolias, eu passo numa microfibra de descarte e venho passando só na parte onde é que vai passar na relação, né? Então, onde é que ela tem atrito com a relação. Então, pelo menos para ele sair dali... E deixa ele bem instruído que foi feita a limpeza ali, tá? Porque se ele pegar ali e querer dar uma viajada, logo vai estourar a corrente dele, tá? E ele vai vir para cima de ti, certeza. Então, sempre instruir, né? Ou até mesmo, talvez, conversar com o cliente e oferecer isso como um serviço adicional, de fazer a lubrificação, talvez... O que acontece? Isso é uma coisa muito particular de cada cliente, tá? Tem cliente que gosta de só passar o olhinho Singer, daquelas... Eles falam bastante, óleo Singer, eles falam. Eles gostam de usar graxa comum mesmo, franquinha de corrente, e tem gente que gosta do tal do Motul. Gente, quem não pegou ainda uma moto para fazer uma lavação detalhada, que o cara usa o Motul... Tá lascado? Tá lascado. Vai lembrar de ti. É sofrido. Ok. E passada essa etapa, né, foi feita a remoção, a descontaminação dos plásticos, a descontaminação da pintura. Contaminação você faz com clay bar, você faz com bloco, não chega... Eu sou fã da clay block. Tanto para carro e moto. É uma questão muito particular, porque a massinha da clay bar, geralmente ela pode grudar um pouquinho de areia. Somente nas motos, é bem perigoso. Então você vai passar uma areia em cima da faixa... A gente tem um bloco shave ali para mostrar? Não tem volta, tá? Passou uma areinha aqui que você riscou, uma faixa dessa aqui, eu pintei uma moto dessa esse tempo atrás, faz uns 2 meses atrás. Essa faixa aqui é 900 e poucos reais. Então o prejuízo é muito. Só um adesivo ali. Só um adesivo. Então por isso que eu sou fã da Clay Block. Olha, gente, esse aqui é o Polyshave Block, né? Da CarPro. Ele é um bloco de espuma densa e ele tem uma das faces com uma espécie de borracha, onde ela é toda chanfradinha e ela tem a consistência necessária ali para fazer a remoção da contaminação sem danificar a superfície, né? É uma dica bem legal.
depois da moto bem lavadinha, tá? Tu vai fazer a descontaminação de pintura, tem que garantir mesmo. Eu gosto de usar o Reset como um veículo de lubrificação para poder... Reset é um shampoo neutro, mas com alto nível de lubrificação. Pode estar sendo utilizado, sim, dessa forma. A CarPro tem o Imolube, que ele é um lubrificante, propriamente dito, tanto para clay bar, quanto para processo de polimento, para fazer o primer da boina e fazer o polimento de vidro também. Mas nesse caso, né, até pelo fato da moto ter uma superfície menor, tudo que você vai atuar, ela não vai ficar tanto tempo, não pode deixar ressecar, né? Isso, né? Pode estar utilizando aí o Reset. Eu sou fã do Reset, tá? Uso também o Imolube, tá? Mas é mais para carro. Para moto eu aconselho usar o Reset. Eu uso os dois. Fiz a descontaminação dos plásticos, fiz a descontaminação da pintura. E agora? Se a moto, tipo essa aqui, ela necessita de polimento a parte inferior, parte de alumínio, cromos, eu vou sempre essa parte primeiro. Deixo toda essa parte zeradinha para depois passar a parte de pintura. Ok. Aí fez o processo de correção. Como é que você faz o tratamento dos plásticos de novo? Plástico eu recomendo o Deluxe. Deluxe? Se você vai fazer posição cerâmica, é Deluxe. O Deluxe é um coat cerâmico da CarPro, desenvolvido especificamente para fazer proteção em plástico, borracha e metal. A característica dele no plástico é que ele tem um efeito restaurador. Então ele vai trazer aquela situação mais próxima do original possível, deixando uma proteção ali de até 2 anos, proteção UV, repelência. Ele não é um coat com aprimoramento de brilho, tá? Então ele não vai mudar o aspecto. Não vai mudar, ou vai mudar muito pouco, né? E além dos plásticos, o Deluxe ele pode ser aplicado no motor, nas borrachas, pinças, roda, motor, ele é um produto bem versátil, tá? Ponteira do escapamento. Como é que você faz daí para aplicar o Deluxe na moto, assim, de uma forma geral? Tem que ser com a pistolinha, tá? Senão você vai sofrer. Vai sofrer e não vai chegar nos pontos que necessita da proteção, né? E tem algum lugar que você não pode aplicar ele? Não, pode aplicar em tudo, né? Não, é um produto bem versátil, né? Quando você vai fazer a aplicação do Deluxe, quais são os cuidados que tu toma? Tu isola a parte pintada ou não tem necessidade, é só controlar mesmo ali o leque e vai embora? O que acontece? Ele é um produto que aceita um tempo a mais de remoção. Né? Okay. Eu não lembro, mas é mais de 3 minutos, né? Então, assim, faz a parte de roda, pinça, tudo junto numa vez só aqui, né? Eu tenho os cavaletezinhos lá, já vem limpa o paralama para não ficar nada de resíduo no paralama, né? Dando tempo de remoção, vem remove nas rodas também. Aí vou para a parte de motor, fez a parte de motor, sempre confere, ver se não... Porque a pistola tem o costume de dar o overspray. Então tem que sempre estar olhando se não respingou na parte de pintura, alguma coisa assim, tá? Se deixar de um dia para o outro, vai ter dificuldade em remover. E qual é a pistola que tu recomenda para aplicar o coat? Galera, tem uma pistolinha da Wimpel. Para quem não tem a manha de mexer com o aerógrafozinho mesmo, né? Ele é tipo uma pistolinha. Ele tem 0.5, 0.8 e 0.1. Eu recomendo a de 0.5. 0.5, vai muito bem. Vai economizar mais produto? Vai render mais. Vai render mais. E vai conseguir depositar uma quantidade suficiente para acontecer a proteção. O Deluxe de mão, ele já dá um efeito bem... Não precisa... Bacana. Se você quer garantir para o cliente, quer vender esse produto a mais, até pode estar vendendo. Eu já vendi dupla camada de Deluxe, mas não necessita. É um produto... E ele ancora em cima dele. Ancora a dupla camada ali, de boa. Ancora a dupla camada, ancora muito bem em borrachas, ancora muito bem em plástico, ancora... se não me engano, ele aguenta até 900 graus de calor. 800 graus. 800 graus. Então pode ser passado em ponteira de escape, tá? Tipo, esse aqui é um escape curto, não tem. Mas muita moto tem um escape mais comprido, pode passar, ele vai aguentar, vai resistir. Dá para aplicar ele também na bolha, né? Pode aplicar na bolha. Tipo, essa moto aqui, ela tá aplicado o Feist nela. Aqui, eu vendi o capo cliente, tá? Mas pode ser aplicado o Deluxe também. Perfeito. Ok, fiz a aplicação agora. Bom, essa moto aqui, o motor dela ele fica mais protegido, né? Agora, uma moto como essa Shopper aqui, fica com o motor mais exposto.
Você pode ver que o Deluxe somente aplicar em tudo, né? Pode vir com a pistolinha. Inclusive nas partes cromadas, pode aplicar ele também. Sim, ancora muito bem também. Pode aplicar também. Ele não, quem quer usar o Deluxe, ele não acentua brilho, tá? Ele não aumenta brilho. Ele não tem essa característica, ou muito pouco. Se você fizer um meio a meio nele numa superfície fosca, por exemplo, você vai perceber que ele dá um toque de brilho, mas é pouca coisa. Tá? Depois, quando é feito de forma completa, de forma uniforme, às vezes você não percebe, ele só dá aquele leve toque assim de brilho, não chega a ser um brilho molhado, mas é como se tivesse só úmido, né? Isso. Quando você passa um paninho úmido, fica um acabamento bem bacana. Eu fiz um full numa R1M, agora faz um mês atrás, que eu entreguei um mês e pouco. O cara, quando comprou, pagou 179 mil. 179. Só tem duas em Santa Catarina. Só dele e mais uma em Floripa. Ter oportunidade de fazer uma moto dessa A moto tá com 2.000 e poucos quilômetros, tá? Ele tinha a moto há 2 anos já, uma 2017, mas demorou 1 ano para chegar pro cliente. Pagou à vista, esperou 1 ano a moto chegar. Caraca. Então, assim, tu imagina o zelo que um cara desse tem com essa moto, né? Esse cara nasce tudo de fibra de carbono. Moto com 2.000 km, tu pensa, nossa, a moto é zerada, por que o cara fez? Porque quase não usa. Precisa ver a expressão dos olhos dele quando chegou e viu a moto. Quando viu o resultado. Ele disse, nossa, cara, o que era novo ficou mais novo ainda. Ele olhava o motor, olhava as partes que era muito aparente, parte do motor, assim, né? Então tu vê que o Deluxe, ele não vai te dar brilho, mas vai te deixar com aquela aparência mais novo do que já é, sabe? Deixa com as características do original mesmo. Do original, acho que melhor ainda, né? Melhor do que novo. Mais aprimorado ainda que o novo. Bacana. Então é um baita de um produto realmente, para quem não conhece o Deluxe, ou propriamente, às vezes usa só o Deluxe, acha que é só para passar nas rodas, né? Não, gente, o Deluxe, ele é um coach coringão, assim. Não, é muito versátil. Ele na mais variado tipo de superfícies, mais variado tipo de aplicação, né? Então, fizemos a proteção agora com o Deluxe. E agora na pintura, como é que você vai fazer, Marco? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada na pergunta aqui. A parte de pintura, eu volto a dizer, tem que tomar muito cuidado da parte de adesivos, tá? Eu nunca faço polimento em cima de adesivo, eu faço lustro, mas polimento jamais, tá? A gente nunca pode prever o tanto de... geralmente eles têm uma proteção em cima dos adesivos, mas não dá de saber o quanto que tem de proteção aqui. Tu vai querer polir, às vezes, ele tá meio sovadinho e vai trazer problema para ti. Então não adianta. Eu simplesmente faço um lustro em cima dos adesivos, depois eu isolo bem eles e faço o polimento técnico. Com que você lustra o adesivo? O Essence normal ou o Essence mais. O Essence, uma boininha macia, uma boininha de lustro? No máximo eu venho com o Reflect, no máximo. E é uma boina de lustro mesmo, ou super lustro. Ok, uma boina então bem macia para poder fazer isso, que é para poder dar uma reparada sem danificar, né? Sem embaçar. Isso mesmo. Só respondendo uma perguntinha aqui que a gente recebeu, o Deluxe é um produto que aceita alta temperatura? Sim, o Deluxe ele é resistente a alta temperatura, mais propriamente até 800 graus. Então é um produto que você pode estar passando nas pinças, pode estar passando nas rodas, porque mesmo no caso de uma utilização de uma moto esportiva ou de um carro esportivo, onde você esteja utilizando o freio de forma severa, onde o disco ele vai atingir altas temperaturas, ele não vai chegar aos 800 graus. Ele vai ficar com a temperatura menor. Então, aquelas fagulhas que são expelidas ali durante o processo de frenagem, ele vai bater na roda, mas o produto ele vai proteger. Ele vai repelir e ele não vai deixar danificar. Pode usar. Eu tenho um cliente que lava constantemente uma BMW, uma 330, dessas novas, 2020. E em agosto do ano passado eu fiz, tá? Fiz full nela também. E eu apliquei Deluxe nas rodas, parte de pinça. Então eu acompanho, eu vejo o que está acontecendo com ela, né? Tu vê, desde agosto do ano passado, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses quase. Setembro, tudo, novembro. Tudo Deluxe. Bacana.
E continuando ali, só voltando ali para a parte da proteção da pintura daí, estava falando da parte ali de fazer, quando tem que fazer essa correçãozinha nas faixas, ali que você faz só um lustro, e como é que você conclui daí ela? O que mais você faz ali? Nas motos, a gente nunca consegue a informação direito se é verniz macio, se é verniz duro. Você vai ter que fazer o seu spot test ali e descobrir no que você está trabalhando, tá? Geralmente a Honda tem um verniz um pouquinho mais duro, assim, tá? Pelo menos a linha de alta cilindrada. Então, tu sabe que tu vai ter que estar um pouquinho mais agressivo se tiver algum risco ali. Perfeito. Terminou, fez a proteção. E agora? Eu vou usar um selante, vou aplicar um reload. Quanto tempo depois você aplica o reload? Qual que é o procedimento para você finalizar esse processo aí de detalhamento e de proteção? Feito toda a parte de polimento, feito toda a parte de descontaminação com o eraser, tá? Bem passado, porque isso influencia automaticamente na ancoragem do coat, né? Perfeito. Eu fiz a aplicação do cerâmico, não importa se é light, se é o K ou o finest, eu espero 1 hora e estou aplicando o reload nele. 1 hora está aplicando o reload. Então, 1 hora e meia estou aplicando o reload. Então você aguarda o tempo entre camadas que ele é recomendado para aplicação. Se for o finest, ele é só dupla camada. Então eu espero pelo menos aí 1 hora e meia, 2 horas, tá? O finest, né? Porque ele é dupla camada. Então um pouco mais. A gente tem um tempo a mais aí de cura, né? Então, conforme a recomendação da CarPro, a utilização do reload ele deve ser respeitado o tempo entre camadas. Então, no caso do light e do Kali, em torno de 1 hora é suficiente, no máximo 2 horas. O finest de 2 a 4 horas você pode estar esperando. Ou se perder o tempo, se perder a janela de aplicação, só 12 aí horas você espera 12 horas. Ou seja, fez num dia, aplicou num dia, no final, pode estar reaplicando no dia seguinte. Isso mesmo. Ele deixa ela dormir e aplica o reload, tá certo? Em moto, eu não libero ela antes de 24 horas depois de aplicar do coat, sem chance nenhuma. Eu apliquei... se eu acabei de fazer a aplicação dela numa sexta-feira, meio-dia, cara, eu vou liberar só no sábado depois do meio-dia. Perfeito. Porque o cara vai sentar em cima, encosta a perna, vai sofrer uma agressão diferente, uma agressão mecânica, né? Então tu tem que respeitar esse tempo aí. Faz pelo menos o tempo de cura parcial, que é as 24 horas, então ela tem que ficar contigo. Isso é uma recomendação que a gente passa para todos, tá, gente? Porque pensa você perder o resultado de um processo desse, que ele é tão demorado, tão complicado de se fazer, você gera tanta expectativa no seu cliente, e aí às vezes entrega um pouco antes, porque assim, mas meu cliente pediu tanto, eu vou dar essa força para ele e vou liberar antes. E aí no final das contas, você corre o risco de danificar o resultado, seu cliente vai se frustrar e você vai ter uma dor de cabeça para E outra, né? Vai que ele saiu dali, até ele chegar na casa dele, ele pega chuva, algo assim, então isso pode ocasionar mancha. Ou pega água na pista com sujeira, com coisa ainda, tudo para... Isso mesmo. Cansei de clientes ser assim... Não, mas eu cuido, libera que eu vou rapidinho para casa e tal. Eu me responsabilizo. Não, galera, se der qualquer problema, ele não se responsabiliza, ele vai vir para cima de ti, de certeza. É complicado, né? Vamos ver se temos mais alguma perguntinha aqui. Gente, se tiverem perguntas, vão mandando aqui pra gente. Temos aqui, fale um pouco sobre o Hydro 2. Gente, o Hydro 2 ele é um selante sintético da CarPro, concentrado, com aplicação a molhado. Então esse produto você vai fazer a aplicação dele antes do processo de secagem do veículo, seja ele uma moto, seja ele um carro, seja ele o tipo de veículo que for, tá bom? Então você fez todo o processo de lavagem, com o carro ainda molhado, você vai vir com o Hydro 2 numa diluição de 1:6, então uma parte de Hydro 2 mais 6 partes de água, ok? E você vai vir borrifar sobre a superfície ainda molhada, tá bom? Seja bolha, carenagem, motor, rodas, tudo. Você pode borrifar o Hydro 2 em tudo. E depois você só faz a remoção com o lava-jato. Bota o lava-jato na função leque, deixa o lequezinho mais aberto e vai passando de baixo para cima. Tá? Só assim, sempre a gente sabe que a ancoragem dele é no bater o jato, né? Isso. Conforme bate o jato, a ancoragem. O jato ele vai promover, vai ativar a repelência e ele retira o oxigênio da água para poder fazer a ancoragem ali, para ele oxidar. Só tem que ter um cuidado muito grande quando for bater o jato, questão de painel, tá?
Se você pegar as motos da BMW mesmo, são muito sensíveis na parte dos punhos aqui, né? Já que é parte de chave de luz, então muito cuidado ali, galera. Não aquele jato direcional forte, não. Né? É só realmente para poder tá fazendo a remoção. Vocês vão perceber que a utilização do Hydro 2, a partir do momento que você passou o lava-jato, ele já começa a ativar a hidrorrepelência. Automaticamente. Ele já levanta o brilho, ele já dá a repelência, tá certo? E é impressionante a rapidez com que isso ele é muito legal quando vem uma moto que já tem a proteção cerâmica. Você acaba mantendo. Eu tenho cliente que há mais de ano já tem a proteção cerâmica e lava sempre comigo. Eu não preciso nem fazer, bem dizer, a manutenção, porque de tempo em tempo faz uma reaplicação, faz uma reposição ali com o Hydro 2 ou com o Hydro 2 FOA. O Hydro 2 FOA é uma versão do Hydro 2 que ela mistura com shampoo, digamos assim. É um shampoo com um selante e você tem a facilidade daí de aplicar com a Snow FOA. Então, eu acho muito mais prático, na verdade. No caso de uma moto, eu acho bem interessante, na real, porque a espuma, quando ela está escorrendo, ela entra em todos os cantinhos, né? Locais onde com o borrifador a gente não consegue alcançar. Isso mesmo. E por onde ela vai passando, ela vai gerando proteção, ela vai gerando brilho, por mais que esteja escondido, mas gerando repelência. Então vai evitar acúmulo de sujeira, acúmulo de poeira, acúmulo de barro, acúmulo de qualquer contaminante ali que possa cair sobre ela. É interessante, até você pega uma moto lá que não tem nenhuma proteção cerâmica, é só fazer uma lavação comum. Você às vezes bota aí R$20 que seja, R$30 a mais, oferece esse serviço para o cliente. Sendo que o custo disso aí vai ficar na faixa dos R$5, não vai passar disso, tá? Não passa disso. Você não vai gastar mais de 5 minutos para fazer esse serviço. Exatamente. Não gasta mais de 5 minutos. E quando o cliente vir buscar, você vai ver no olhar dele que ele acha que fez alto serviço ali, na verdade... O brilho no olhar e o sorriso de orelha a orelha. É só o produto fazendo o serviço dele, né? Exatamente. E principalmente se você costuma cuidar com frequência dessa moto, vai ser muito mais fácil para você fazer a lavagem seguinte, né? Sim. Porque ela vai voltar mais limpa, você vai evitar o processo de acúmulo de sujeira ali, então ele realmente acaba facilitando a tua vida também. E deixa teu cliente feliz. E cliente feliz, ele sempre vai retornar, ele sempre vai elogiar, ele sempre vai te indicar. Então vale a pena. É um baixo investimento, né? Baixo custo de investimento por um retorno, assim, por uma qualidade no retorno muito grande. Mas muito pouco produto, né? Muito pouco, ele rende bastante. Rende bastante. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Era isso. Na parte acrílica da bolha, o que fazer nessa parte transparente? Qual a melhor proteção aplicar? Michael, quando você tem que fazer uma correção na bolha, como é que você procede essa correção? O que pode ser feito e o que não pode ser feito? Isso varia bastante de moto para moto. Se você for pegar as GS 1200, GS 1250, GS 800, o plástico da BMW, se você lixar, tá lascado para tirar risco, é bem sofrido mesmo. For pegar um plástico tipo dessa moto aqui, é muito fácil, tá? Bem facinho. Você vai ali, tem uns risquinhos, às vezes quer passar uma lixa 2000, ou às vezes uma Trizakzinha 3000, 5000, remove o risquinho e pode entrar com o fixer, já faz um serviço bem legal aqui, com uma boinha de refino e um lustro, e é bem facinho. E boa. E no caso de uma bolha como essa aqui? Também é fácil. Também é fácil. Também? Por isso que eu ressaltei ali a questão das GS, que eu não sei que tipo de material que é acrílico que é, né? Mas eles são bem difíceis de tirar risco, então não entra com lixa lá não, porque vai arrumar um problema. Michael, eu vi esses dias uma matéria onde justamente uma boina dessas, uma bolha dessas da Harley Davidson, o proprietário da moto, ele tinha durante muitos anos vários adesivos colados. E daí ele resolveu mandar dar uma geral nela, fazer um detalhamento, e cara, ficou extremamente marcado, assim, a parte onde estavam os adesivos por conta de marcas de sol. A cola até ok, foi mais tranquilo para remover, mas ficou tudo muito marcado. E eles tiveram assim, bastante trabalho em deixar a bolha cristalina de novo. O que tu poderia sugerir para o pessoal fazer? Se fosse para utilizar os produtos da CarPro, composto ou a boina, o que tu indicaria para fazer essa reparação e depois para estar fazendo a proteção? Olha, provavelmente vai ter que entrar com lixa num caso desse, provavelmente. Cada caso um caso diferente do outro. Mas provavelmente, se for bem agredido, como você disse ali,
vai ter que entrar com uma lixa 2000, tá? Não recomendo 2000 não recomendo muito uma lixa muito grossa, porque o risco é mais fundo ainda, né? Então, chinelinho, vai ter que... Manual, vai ter que fazer essa correção, né? Vai ter que entrar com uma Trizac, você vai ter que refinar esses riscos, né? Pelo menos até umas 5.000. Você vai ter que entrar... Eu não recomendo produto muito agressivo, porque geralmente o acrílico é ruim de tirar risco de lixa, risco já causado do mau uso, né? Então eu recomendo um fixer, uma boininha amarela da Rups, ou então tem a da CarPro, aquela Orange Pad, ela é mais fina um pouco, só que vai super bem. E vai ter que ir depois ali com um produto mais fino ainda, né? Vai então reduzindo a graduação de agressividade. E aí depois para proteger? Um Deluxe, um UK, vai funcionar muito bem. Porque o que aconteceu? Provavelmente por ter ficado amarelo nas partes que pegava sol, o acrílico ali ele não tem proteção UV, né? Então ele vai sofrer a agressão do sol, né? Perfeito. Bom, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, lembrando que a partir das 16 horas a gente vai ter a mesa redonda e vai ocorrer o sorteio da CarPro. Então já aproveitem, quem ainda não mandou seu contato, coloque seu nome, seu número do voucher e o telefone para contato para estar participando, tá bem? Então temos uma aqui, ó. As Harley, no motor tem muita peça preta fosca. O que fazer? Utilizar verniz de motor ou tem algum outro produto que possa ser utilizado? Eu não sou muito fã dos verniz de motor. Nas Harley, geralmente eu aplico o Deluxe, tá? Deluxe, pincelzinho e uma microfibra fazer a remoção. Ok. Vai funcionar super bem. E no caso de fazer alguma coisa intermediária, eu não vou aplicar um coat, mas eu quero dar uma renovada no motor, quero dar uma renovada nessas peças plásticas. O que eu posso estar utilizando aí para estar dando aquela renovada no brilho, estar dando proteção e estar dando repelência? PER. Eu adoro PER. Parte de motor. Ó, galera, esse aqui é o PER, um dos queridinhos da CarPro, com mais uma aplicação aí. Além das aplicações normais, as aplicações tradicionais, de motor, de plásticos exteriores, de painel, de banco de couro, peças de couro, de vinil, pode estar sendo aplicado no motor assim também. Dá uma renovada bem legal. Como é que você aplica daí numa situação dessa? De novo, pincel. Aqui a gente tem ele diluído, tá, gente? Eu não aplico direto assim, tá? Até porque se ele pegar na parte de pintura, ele é ruim de remover. Aplica no pincelzinho. Michael, se tu quiser demonstrar aqui pra gente, vamos fazer. Então. Tá certo, a moto ela tá suja, ela tá empoeirada, mas pelo menos num pedacinho eu acho que fica interessante aí. Tá microfibrazinho poder estar mostrando aqui. Aquela mais suja. Não sei qual que é a diluição que tá aqui, né? Mas ele tá bem diluído. Eu percebi. Para fazer esse serviço aqui tá mais diluído, tá, galera? Então eu gosto de usar ele com menos diluição. Ele tá 1:7, tá, pessoal? Tem tem um pouco menos diluído. Ou não? Tem que resolver, cara. Oi? Ó, aqui tem ele concentrado, se você quiser. Mas já ficou. Já né? deu? Já. Pelo menos para mostrar aí essa... Não sei se vai dar de ver, tá bem longe da câmera, né? Mas fica bem pretinho, tá? Ele fica hidrofóbico também. Não vai resolver, precisa. Pode ver legal? Como é que tá? Então, galera, pincelzinho. Vai passar bem nos cantinhos. E vir com a microfibra fazer a remoção. É isso aí, não tem segredo nenhum, não. Então tá certo. Então, bem tranquilo fazer a aplicação aí muito fácil mesmo. Aí do PER nessa situação, para fazer a aplicação do motor. E você pode estar utilizando aí para as outras superfícies também de plástico, né? Não só no motor, mas onde tiver, no próprio punho, jogo de instrumentos ali, nos comandos. Punho, painel, toda a parte de borracha. Geralmente, os donos de motocicleta têm muito medo ocasionado por causa do preteador. O pessoal passa o preteador,
Começa a andar, esquenta o pneu, ele escorre para a banda de rodagem. A CarPro tem o aplicadorzinho, só que eu não gosto muito de usar esse aplicadorzinho para motos, tá? Ele funciona muito bem para carros, só que para motos, galera, se você for passar aqui, ó, você vai estar pegando na banda de rodagem. Tá? Isso aqui, quando ele for fazer uma curva, ele vai cair, vai vir para cima de você. Então, o que que eu faço? Cadê o reload? Reload não, o per. Per. Pode ser esse aqui mesmo. O certo é com o... Aqui agora. Pode ser mesmo, pode ser esse aqui. Ó, uma microfibra às vezes de descarte, tá? Vou mostrar na roda aqui da... Vai funcionar bem. Vamos mostrar a parte de fora aqui, então. Galera, ó. Eu venho aqui. Não pode pegar lá, tá? Pegou aqui porque eu botei demais. Porque esse ali tá concentrado, tá? Então veio demais. Mas é isso aí, ó. Sem pegar na banda, só realmente na lateralzinha aqui. Com segurança, pneu, né? você vai poder entregar para o seu cliente. Ele vai poder andar tranquilamente, tá? E outro detalhe é que, ó, ele não deixa... Toque seco, né? Não, é toque seco. Perfeito. Ele poder andar, vai esquentar pneu, o produto não vai escorrer para lá, que é o que acontece hoje em dia com os preteadores, né? Acaba esquentando e ele acaba escorrendo para a banda de rodagem. Perfeito. Isso, vocês vejam que, apesar de a aplicação dele concentrado, ele não deixa aquele alto brilho, não deixa aquela meleca. Ele realmente restaura Pode ver como é que o produto é bom? A condição mais próxima do pneu possível, né? Do original. O pneu estava sujo, tá? A gente não passou com o pano recomendado, do jeito que é para ser. O produto não estava diluído da quantidade adequada, o recomendado. E mesmo assim, olha como é que ficou. Não tem fica resíduo. Grosso, não fica gorduroso. Toque seco. Toque seco. Perfeito. Como deve ser. Como deve ser. Beleza. Michael, consegue mostrar para a gente aí mais alguma coisa na prática? Talvez uma descontaminação com multi-X em alguma parte, num plástico, alguma coisa assim, para poder tá fazendo a preparação para receber o PER? A gente tem um pincel mais limpo, não? Oi? Esse aqui eu usei com o PER já. Ele está contaminado, esse aqui, na verdade. Tem que ter mais um pincelzinho. Não temos. Pessoal, a gente vai acabar tendo que utilizar o mesmo pincel aqui, porque estamos com o pincel disponível. Não é o ideal, pois ele tem resíduo de PER, né? Mas vamos levar em consideração como se tivesse um pincel novo, ou que a gente pudesse ter lavado ele antes, tá bem? O que acontece, galera? Eu nunca borrifo direto, porque borrifando direto você vai às vezes respingar partes onde você depois não vai ver que você contaminou. Vai ficar ali, vai poder às vezes manchar, então não recomendo. Recomendo sempre direto no pincelzinho. E ó. Lembrando que esse pincel aqui está contaminado com PER, tá? Então... Ele não vai dar aquela espuma, né? Não. Isso aqui é só uma demonstração mesmo, como a gente faz lá, né? O pincel, o bom dele, ó, tá contaminado os cantinhos lá com um preteador. Você consegue lá no fundo, lá... Deixa eu pegar uma microfibra aqui. Assim, ó, é prático. É rápido. Fez a descontaminação, eu preciso lavar, preciso enxaguar agora, ou posso só deixar secar e aplicar? Geralmente quando a gente faz isso, é quando está na etapa de lavação. Você pode deixar aqui assim por enquanto? Pode. Depois eu vou enxaguar. Depois vai ter que enxaguar. Propriamente. Uhum. Tá certo. Tá resolvida essa parte aqui. Tanto essas partes aqui assim, ó, tudo você pode estar entrando. O certo é um pincelzinho mais fino para essa região aqui, tá? Ok. Mas o processo é esse, né? O processo é esse aí. Vai aplicando o produto diretamente no pincel e vai chegando ali em todas as partes, né? Por que eu uso... Sempre vai removendo o excesso depois. Isso mesmo, nunca deixa enxaguar, né? Nunca deixa excesso de produto ali, gente, que às vezes você esquece, vai fazer uma coisa, fazer outra e ficou o produto ali, secou em cima. A gente não sabe, às vezes, como o plástico vai reagir. Ele é feito para você passar e logo remover. Ele não é feito para ficar ali, né? Michael, podia mostrar para a gente aqui
como dar uma reparada nessa bolha aqui, fazer um tratamentozinho de leve nela. Ó, a gente vê que ela tem essa aqui não dá de fazer pelo seguinte, o cliente botou uma película por cima, não é por dentro, a bolha não é assim. Então, assim, isso você tem que reparar. Ó, tá vendo aqui? Como é que você identifica? Ó, tá vendo aqui que tá subindo, ó. Até aqui a película, né? Ó, gente, para ver como o negócio é ao vivo de verdade, né? A gente não combinou antes. Não, nada. Fazendo. Então, se você vai, às vezes, querer fazer um serviço para o cliente um agrado, tem que cuidar muito bem desses detalhes. Nessa aqui não dá pra gente fazer, sem problema. Mas eu percebo nessa aqui, ela tá com proteção, né? E toda essa parte aqui, ó, do tanque, onde fica mais exposta o atrito com cálcio e tudo mais. Geralmente aqui, ó. Tem uns risquinhos, tem algumas coisas aqui. Gente, poderia fazer mostrar o processo de correção disso aqui com essência? Podemos. Essa moto ela tem proteção Finest, tá? Aqui tem uma proteção até para proteger geralmente é o zíper da jaqueta aqui, tá? Então o que acontece? Não é porque tem uma proteção cerâmica que nada mais vai arranhar, que vai... Não é uma blindagem. Você vê que depois de um tempo, mesmo assim, começa a sovar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar com o Essence Mais. Vamos ver se a gente consegue remover isso aqui, tá? Ó, galera. Deixa eu pegar ali, ó, a boininha de... Tem um Essence Mais aberto. Uhum. Esse está aberto? Chama. Ó, pessoal. O Maicon está aqui então com a Nano Hybrid, adaptadorzinho de 12 milímetros e a boina de 2 polegadas. Maicon, mostra pra gente o composto ali que você usou, faz favor. Galera, é o seguinte, como essa moto tem proteção cerâmica... Essence Mais, né? Ou Essence Plus. Esse é o cara. A gente começa com ele por quê? Porque os riscos não tá tão profundo, tá? Tá meio fosquinho ali, mas não é risco profundo, é só fosquinho mesmo. Uhum. Então a gente tem que ir de leve para não tá arrancando o coat, tá? Perfeito. Vamos lá, Maicon. Maicon, a gente recebeu uma pergunta aqui nesse meio tempo, como fazer o tratamento das manoplas, sendo que a manopla não deve ser um local onde deve ficar lisa, né? Como é que você costuma tratar as manoplas? A gente faz a descontaminação com multi-X, né? E depois é Deluxe. É o mais recomendado. Não vai deixar liso, vai deixar com efeito hidrofóbico, mas não vai ficar liso. Ó, quase voltou ao 100%. Olha, gente, dá para perceber bem aqui, ó. Com uma passadinha de leve, uma boininha de lustro e o Essence Plus foi o suficiente para estar removendo aquelas marquinhas. Eu vou fazer mais uma vez. Mas é isso aí, esse é o processo, tá? Sem ser muito agressivo. Essa parte aqui, ó, tá com bastante marquinhas leve, ó. Se conseguir chegar aqui, que dá pra gente ver bem. Olha a vantagem da Nano aí, gente. Mesmo nos cantinhos mais delicados, mais cuidadosos, você consegue estar utilizando ela. Galera, é o seguinte, todo tanque de moto, as faixas são invernizadas.
Então você tem uma segurança a mais. Só nos tanques, tá? Tem muita moto nova que tá vindo agora que estão usando o verniz em cima das faixas nas carenagens lateral também. Mas não são todas. Você tem que sempre prestar atenção nisso aí. Isso é quase tudo. Olha só, gente, só uma passadinha e a melhorada que já deu aqui. Não sei se vocês conseguem perceber bem. Apenas com uma passada, pouquinho produto, tempinho reduzido, mais uma passada aqui ia ficar zerado, ia ficar perfeito. Mais uma pergunta. Quem não tem uma Nano pode estar fazendo as etapas com uma boina de 3 polegadas? Pode sim. Inclusive o Essence Plus, você pode estar utilizando ele de forma manual. Basta você pegar uma microfibra bastante macia, ou até mesmo uma boina em si, você consegue estar fazendo o procedimento de forma manual. Não é por conta da falta da máquina que você vai deixar de fazer a correção, tá bem? Michael, será que tem mais alguma parte aí que a gente pode mostrar para a gente? Pessoal, digam para a gente aí o que vocês gostariam que o Michael mostrasse para vocês. Quem sabe o polimento de metal? Pode ser. Vamos tentar fazer polimento de metal com o Metallic Cut? Essa moto a gente não vai entrar com o Metallic Cut nela, porque ela tem produção cerâmica. Então o Metallic Cut vai acabar removendo. Ok. Tá? Mas a gente pode estar indo para Harley aqui, ó. Vamos para Harley. Vamos ver se tem alguma parte aí que esteja apta a receber isso aqui. Só tirar a poeirinha dela. Aqui é uma parte legal que vai dar efeito. Vamos vernizar. O escape, talvez? Pode ser aqui, ó. Melhor. Galera, eu recomendo sempre fazer um testezinho. Ela tem um arranque muito forte, essa moto. Ó, pessoal, vocês estão vendo em primeira mão aqui a Nano sendo utilizada aí com extensorzinho de boina também, tá? Sempre testar, hein, galera? Sempre testar. Faz a aplicação num pedacinho menor. Isso mesmo. Vamos ver como é que tá sendo o resultado. Funcionou bem, tá? Foi efetivo? Foi efetivo, não riscou. Essa polipilha aqui ela é muito versátil, tá? E ó, essa é a rotação mais baixa dela. E mesmo assim ela tem muito torque, muita rotação logo de início já. Uma entrega de rotação muito boa. Michael, acho que deixar depois só nesse pedacinho para poder fazer um meio a meio vai ficar bacana, né? Para comparar. Ó, o Michael está utilizando agora uma boina de corte de espuma da Hoops, tá ok? O composto com Metallic Cut. Vamos ver como é que tá. Depois vamos passar por uma boininha mais macia. Mas já é perceptível o aumento de brilho e a melhora na nitidez aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, a parte tratada e aqui, ó, a parte que não está tratada. Fica perceptível ali, gente.
Uma boininha mais fininha. Vamos fazer a troca da boina para dar um acabamento mais fino aqui. Michael, enquanto tu vai preparando aí, a gente recebeu uma pergunta em motos menores, motos de entrada, uma 150, 200, 250 cilindradas, qual o melhor tratamento para se fazer aí? Tratamento no quadro, fazer um procedimento de limpeza? Eu acho que o procedimento é o mesmo, né? Não é porque é uma moto grande, porque é uma moto pequena que a gente vai trabalhar de forma diferente, né? Eu recomendo o mesmo processo. A gente trabalha bastante com moto de alta cilindrada, quase 100%, mas a gente tem amigos, às vezes, que tem aquela motinha que quer fazer também. Então, eu faço sempre o mesmo processo. O processo é o mesmo, os produtos são os mesmos. Os cuidados são os mesmos. Então é isso aí, né, gente? Não é porque está trabalhando com um veículo mais simples, no caso, um pouco menor, que vai ter um tratamento diferente. Vai receber o mesmo tipo de tratamento. Esse pescocinho aqui ficou muito bom. Isso aí facilita bastante, né? O que você acha? Você acha que resolveu já ou tem que passar uma boninha mais fina ainda? Vamos ver aqui. O que acontece? Os cromos, principalmente os cromos. Se for alumínio, você consegue continuar indo além. Os cromos, você tem um limite. Quando ele está muito danificado, você vai abrir brilho, mas os riscos mais fundos você não vai conseguir remover. Não adianta querer ir além, que você pode danificar também. Olha, gente, mas deu uma melhora considerável. Vocês conseguem acompanhar com a câmera, né? Essa parte aqui não está protegida, não foi tratado. E essa parte aqui foi tratada. Tá bem nítido, realmente tá bem bacana, né? Ok. O que mais que a gente pode estar mostrando aqui? Michael, a gente recebeu uma pergunta aqui. Como remover a oxidação nas BMW, no baú da BMW? Aquele baú de alumínio. Como é que você faz para tratar aquela superfície? Galera, isso aí é um problema bem sério. Eu costumo falar que as BMW tem os maiores problemas assim, para a gente resolver às vezes. O que acontece? Muitas vezes aqueles baús, depende se for original ou tem os kits que é comprado, né? Que não vem da montadora, no caso. Geralmente, eles têm um verniz. Então, você vai querer lixar e polir isso ali de uma forma mais profunda, vai manchar, porque você vai furar aquele verniz, vai começar a aparecer o alumínio e ele não tem o mesmo... Se for para mexer isso ali, então vai ter que lixar, arrancar todo aquele verniz, mas é um processo bem trabalhoso, tá? Não é uma coisa. Se for para tirar, tem que tirar tudo de uma vez. Não dá para fazer um meio termo, não. Não. É uma coisa bem complicada. E como é que pode prevenir isso aí? Deluxe. Fazendo a proteção prévia já. Sim, Deluxe. Perfeito. Vou falar até do Deluxe, galera. Começo do ano, um cliente meu comprou uma GS 1250, saiu da concessionária uma segunda de manhã, foi reto para minha empresa. Mesmo sendo nova, a gente fez toda a descontaminação, mesmo assim tem suja, tá? Não é uma sujeira encostada, mas é suja. A gente fez toda a parte de lavação detalhada, fez o polimento, aplicamos Deluxe na parte de baixo, tá? E Finest na parte de cima, na parte de pintura. O que aconteceu? Essa moto, uns 3 meses depois, 2 meses depois, deu um problema na tampa do tanque. O cliente encheu o tanque de combustível, chegou em casa, encostou na garagem. No outro dia, ele chegou na garagem cheio de gasolina, ficou escorrendo durante um dia para o outro, no dia de manhã até no outro dia de manhã. Simplesmente bateu uma água, não ficou nenhuma mancha. Então, assim, ali o Deluxe já fez o serviço dele. Como eu falei para o cliente, o produto já se pagou. Tá? Ele gastou R$ 1.800 para fazer esse serviço comigo, tá? Só que pensa se ele danifica as peças todas de tampa de motor, as peças plásticas, acabamento. Então, só ali já se pagou, né? Só o fato o risco de perder toda a originalidade ali das peças
Né? Então isso aí já conta muito, né? O Deluxe, ele tem uma resistência muito boa, tá? Produtos mais fortes, produtos ácidos, produto alcalino, até se for um pouquinho... Qual que é o grau de alcalino que ele aguenta? Até 13. Até 13. Uhum. Até 14, desculpa. Então imagine que a gasolina de um dia para o outro escorrendo ali, e quando vai escorrer na moto, não é um pinguinho. Sem contar que sempre tem solvente junto na gasolina, solvente de borracha, uma série de produtos metais pesados. De um dia para o outro, foi só bater água, nesse caso não ficou mancha nenhuma, só que assim, por isso que mesmo que a moto sendo nova, a gente lava, descontamina bem antes de aplicar o produto, ele tem que estar direto em contato com a peça. Se tiver qualquer sujeira, completo, né? Não vai ancorar, o produto não vai estar ali. Perfeito. Ô, Michael, conseguimos mostrar ali como tratar o alforge? Sim. O alforge está bem sujo, está bem... Galera, esses couro aqui, ó, couro, tanto aqui ó, é couro também, não é corvinho que nem aqui. A gente não trata exatamente igual de um banco de um carro, a gente pode ser um pouquinho mais agressivo. Por quê? Aqui, ele já está acostumado ele é feito para ser contato direto, né? A gente vê que é um couro mais bruto, né? Isso mesmo. Mais rústico, assim, mais para receber a agressão mesmo externa. Isso mesmo. Né? O legal ali é uma escovinha, tá? Mas a gente pode estar usando o pincel de novo, mais uma vez. Vamos lá, esse pincel aí é pau para toda obra. Vai usar o que agora, Michael? Tem duas maneiras. O Chex, de novo, e tem um inside. Vamos usar um inside dessa vez? Vamos usar um inside. Que da outra vez você já usou o Multi-X. Dá para fazer com o Multi-X também, tá, gente? Não tem problema, não. A gente só vai mostrar um inside aí, porque é para ter uma coisa diferente. Olha, mais uma vez. Vamos pincel. Vamos direto. Agora vou chegar pertinho aqui para você ver. Ó. Olha a espuma bacana que ele forma aqui, ó. Aí eu botei um pouquinho de produto, né? Não precisa ser demais, tá? Vamos fazer um meio a meio de novo para a galera ver? Legal. Isso vai dar um resultado legal. Não precisa carcar demais, apertar muito, fazer muita fricção mecânica, tá? A galera limpou super bem. Super fácil. Bem tranquilo mesmo. Sem sofrer. Foi de forma profunda. 100% limpo. Ó. E agora eu já poderia fazer o tratamento da superfície, né? Poderia estar passando um PER aqui com uma proteção aqui só como um selante. Sim. Vou mostrar como é que fica. Lembrando que a gente está no PER com a diluição de 1:7. É a diluição aí normalmente que se usa para fazer do couro, né? Isso quando a gente está falando em couro interno. Nesse caso aqui, a gente, como é um couro externo, pode estar sendo utilizado uma diluição menor, tá? Pode estar usando ele mais concentrado. Galera, por que eu tô passando um pouquinho mais assim? Porque ele tá mais diluído, tá? E tá bem ressecada a peça, né? Tá bem ressecada. Recebemos uma pergunta aqui a respeito do Essence, se eu posso finalizar com Essence. Pode sim, o Essence ele é um composto de lustro que tem proteção, né? Ele tem dióxido de sílica na composição dele. Então, ao mesmo tempo que você finaliza o acabamento, ele serve como um selante também para a superfície. O legal do PER, ó, aqui, toque seco, ó. 100% limpo, tá, galera? 100% limpinho, sequinho, não deixa resíduos, tá? Não fica gorduroso, não vai grudar poeira. Ele dá um efeito hidrofóbico também, tá? Ele repele a água muito bem, repele a sujeira também, tá? Proteção UV. Proteção UV super boa, tá? Ô, Michael, como fazer para limpar os pincéis depois? Como é que você costuma fazer depois para higienizar eles, para guardar? Olha, isso aí depende do produto que tu usa, tá? De uma forma geral,
como a gente usou ele hoje aqui. A gente usou ele com o Per, a gente usou ele com o Inside, a gente usou ele com o Multi-X. Como é que eu vou fazer agora para lavar ele? Aqui é uma limpeza diferente, né? Que foi usado tudo quanto é produto, né? Mas eu costumo, acho que não tá aqui, mas até o próprio Multi-X ele limpa, tá? Se quiser outros produtos até dessa linha, você consegue usar para limpar também, tá? O Multi-X, né, pelo fato dele ser um APC, a gente pode estar utilizando ele um pouco mais diluído e pode realmente estar fazendo essa limpeza. Lá na minha empresa, o que eu tenho? Eu tenho ele dentro de um potinho, tá? Então o meu pincelzinho às vezes já tá lá dentro. Então ele já fica... Já mantém ali. Isso mesmo. Ok. Maicon, outra pergunta. O Metallic Cut, ele consegue fazer a remoção daquela craca amarela que fica no escapamento das motos, da GS? Sim, muito bom para isso. Eu uso para isso também, tá? Então, galera, não entra com... Tem muita gente que tem costume de entrar com bombril. Galera, aprende a trabalhar com o Metallic Cut. Eu só uso ele para fazer essa parte de limpeza aqui, tá? É muito bom. E reforçando, né? O Metallic Cut, você pode estar utilizando ele na máquina. Não é limpeza de sujidade, né? Não é sujeira... É aquele amarelado mesmo, né? Aquela oxidação, isso né? Isso mesmo. Então, ó, pode estar utilizando ele com a boina, com a máquina, com o cone ou a bola de polimento de metal, ou mesmo manualmente, né? Manualmente. Então, pode estar utilizando. Michael, vamos aproveitar que essa moto aqui, ela tá com a bolha com bastante inseto. Olha aqui, galera. Bug out. Vamos mostrar o bug out aqui pra galera. Galera, o que acontece? O bug out é um dos únicos que eu não passo direto na microfibra. Por quê? Porque você vai ter que aplicar ele vai ter que fazer o efeito. Ele tem que entrar em contato diretamente ali com os insetos para começar a amolecer ele. Ele tem que primeiro agir para daí depois você estar utilizando a microfibra. Isso mesmo, porque os bichinhos é bem interessante, mas quando eles grudam assim, ó, se você vai forçar, você vai acabar arranhando, tá? Ele tem aquela casquinha dura, né, do inseto, aquela carapaça dura, e isso ali ele pode danificar. Isso mesmo. Tanto a bolha quanto parte pintada, imagina o paralamas ou o tanque, onde ele grudar ali ele pode danificar. Isso então mesmo. A vantagem do bug out é que ele realmente vai dissolver os insetos. Vamos ver se vocês vão... Ó, já começa a soltar, ó, olha ali, ó. Muito facinho, muito facilmente. Tá, essa moto aqui bota por trás aqui a microfibra só pra gente ver o contraste aqui, ó. Ali, ó. Ele já tá solto, os bichinhos já estão... Ó, já começa a soltar. Sabe aquele bichinho que tu não consegue soltar, que tem que ficar forçando? O bug out já auxilia legal. Normalmente, nesse caso aqui, se você bater um lava-jato, já vai remover, tá, gente? Então aqui, ó, consegue estar fazendo a limpeza, a remoção de forma bem tranquila desses insetos. Poderia até ter deixado ele agir um pouquinho mais. Tá? Ele pede pelo menos 30 segundos, né? Então, assim, deixou 30 segundos. Se vê que começou a soltar, pode começar a fazer remoção. Se você vê que começou a tirar, continua ainda... Olha aqui como é que tava. Aqui dá de ver bem, né? Ó, aqui com a toalha atrás dá pra ver bem, ó, a quantidade. E agora olha aqui, ó. Olha pro lado ainda tem, né? Aqui ainda tem, ó. Opa, não dá claridade quase. Então, ó, remove com tranquilidade. Tranquilidade, sem danificar, sem ficar esfregando. E não só usa no acrílico, limpa farol, os paralamas dianteiros também. Vou mostrar aqui no farol? Vamos mostrar no farol. Pera aí, vamos fazer o seguinte, a gente está sem luz aqui. Vamos ligar a luzinha aqui. Aí, aqui dá para ver melhor. Como falei, galera, sempre direto. Esse é direto na peça, tá? Parece que eu apliquei bastante produto, mas não foi, tá? É bem pouquinho mesmo, não precisa exagerar. Ele pede no mínimo, tá? 30 segundos. Olha aqui, dá para ver bem aqui os insetos. E se eu não me engano, depende do tipo de bichinho, é mais difícil de tirar. Pode ficar até 5 minutos, acho. Pode ter um tempo de ação mais prolongado. Ele realmente vai derreter a casquinha, vai amolecer a casquinha, e aqueles fluidos que os insetos têm dentro, que são fluidos às vezes bastante ácidos, bastante agressivos, ele também vai ajudar a amolecer, a dissolver para você conseguir remover. E ele é super seguro para usar em cima de cult também, tá? Super seguro, exatamente. Pode ser utilizado, como todos os produtos da CarPro, podem ser utilizados sobre o cult também. Bora remover? Bora remover. Lembrando, gente, que o bug out, olha só, olha a facilidade. Numa passada só.
Esse aqui eu deixei um pouquinho mais de tempo agir. É uma passada só, ele solta tudo. Só lembrando, gente, que o bug out, depois de você utilizar, a superfície ela tem que ser lavada ou enxaguada, tá bem? Isso aí mesmo, para cortar o efeito do produto. Vamos lá, Michael, o que mais que a gente tem para mostrar aqui? Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, quiser que a gente mostre mais alguma coisa, a hora é agora. Manda aí que o momento é esse. Ó, nas Harley que tem a correia, o que fazer para limpar e como tratar? Como é que você faz com moto com correia? Processo de descontaminação, acredito que seja normal, né? Normal, normal. Lavagem, parte de borracha, parte plástica. Ele não tem muito segredo não, tá? É só... O que aconteceu esse tempo atrás? Teve um cliente meu, ele tinha o costume de lavar a moto em casa. Vamos voltar para a câmera. Deixa eu continuar falando. Galera, um cliente meu, costume lavar a moto em casa. Ele não tem os produtos certos para lavar, nem para depois de lavado proteger. Costume de passar o tal do WD. Falar para ele que era bom, que protegia. Galera, se ele não é produto para isso, tá? Ele vai tirar a lubrificação onde é que era para estar. Não vai estar protegendo. Tá? Então não adianta de nada. Ele só vai dar um aspecto bonito. Pegou a primeira chuva, já vai sair também. Ele não é feito para isso. Tá? Então não recomendo, tá? E o pessoal tem bastante esse costume, tá? Tem que usar o produto certo para a finalidade certa, né? Isso aí mesmo. Pessoal, a gente só repassando aqui, nós vamos ficar até as 14h30, tá? Então, os últimos 10 minutinhos de live, aproveite para mandar suas últimas perguntas. Quem ainda não se inscreveu para o sorteio, manda o seu nome, manda o seu voucher e o seu contato, tá certo? Se tiver alguma dúvida aí, agora é a hora. Os últimos minutinhos aí para fazer o tira dúvidas, então vamos lá. Se tiver mais alguma pergunta... Michael, conta pra gente alguma curiosidade de uma moto como essa aqui. O que já apareceu assim de mais complicado lá para ti resolver com uma moto desse tipo? Galera, geralmente essas motos aqui, até se for aproximar aqui a câmera, a gente vai ver muito ferrugemzinho por lá de dentro assim. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: sempre oferece para o cliente uma proteção cerâmica para não chegar nesse ponto assim, tá? Então, os clientes chegam lá querendo que a gente resolva, às vezes, um problema de ferrugem, tipo um caso, os cantinhos ali, não tem muito o que fazer. Depois que tá enferrujado, a gente vai descontaminar, vai passar o Iron X, ou vai passar cadê? Este aqui, ó, o Trix, tá? Pode estar usando o Trix. Mas o que acontece? Você vai polir e vai proteger, só que depois de um tempo é capaz de voltar de novo, tá? Ele já está enferrujado, não tem mais o que fazer. Recebemos uma pergunta aqui, se é necessário neutralizar os produtos de descontaminação. Como os produtos da CarPro, na sua grande maioria, eles têm pH 7, então não há necessidade de você neutralizar. Com exceção dos produtos que têm pH fora da neutralidade, né, acima ou abaixo, aí é importante sim. Como normalmente essa etapa ela é feita antes da lavagem, então depois que você faz, ou durante, né, depois que você faz a lavagem com reset, o próprio reset já neutraliza. Então é isso aí. Eu sempre recomendo, mesmo que seja pH 7, mesmo que seja pH neutro, sempre depois da descontaminou, lavação, ducha, garante, não corre risco, tá? Não espere acontecer para daí depois se lamentar e correr atrás da informação. Então, galera, descontaminou, fez qualquer processo na parte de detalhamento, é ducha no final, tá? Não tem... E mesmo assim, antes de aplicar qualquer proteção cerâmica, sempre descontaminar com a eraser, tá? Sempre. A gente está de novo aqui com uma pergunta, acho que o pessoal é um assunto aqui que o pessoal gosta bastante. Como remover os riscos da bolha? Então o Michael vai falar mais uma vez como fazer o processo de remoção dos riscos. Vamos mostrar essa bolha aqui. Galera, a bolha da Harley ainda é um pouco mais fácil de remover do que você pegar uma... Eu costumo falar muito das GS, das BMW, por causa do material dela, é muito complicado de você remover risco. Então, se tiver risco profundo, não taca lixa, não queira mostrar para o cliente que você é o cara que vai remover risco, que vai tacar lixa ali, não vai conseguir remover todos os riscos, tá? É bastante empenhoso, não vale a pena e correr risco ainda de danificar a peça e não ter volta mais, né? Michael, vamos mostrar como é que se comporta ali se você passar
o Essence nessa bolha com uma boininha macia, como a gente fez lá no tanque. Gente, isso aqui é só um processozinho para mostrar assim, uma leve limpeza, remoção de riscos bem leves, tá? Ó, como aqui, ó, marquinhas de lavagem. Tem o Essence normal, o Essence normal vai bem, melhor do que o Essence normal. Pode pegar ali. Pega lá. Ó, mostrar para vocês aqui, ó. É o aberto esse? Uhum. Ó, mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Dá para ver aqui as marcas de lavagem aqui em cima da bolha, tá bom? Essa parte aqui. Aqui. Ó, aqui a gente está fazendo o processo com a Nano, na órbita de 12 milímetros. Mas caso você não tenha uma Nano, você pode estar fazendo com uma rotavital normal ou até mesmo com uma rotativa, tá bom? Claro que, principalmente no processo rotativo, você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento e cuidado ali na hora de tocar a máquina. Tá? É um cuidado muito grande porque ela é muito fácil de deixar holograma, tá? Vamos ver como é que ficou. Ó, tem que ser um pouquinho mais agressivo aqui, certo? Ó, a gente usou uma boina de lustro, né? O Michael identificou que a boina de lustro, ela não foi agressiva o suficiente. Se bem que se a gente comparar aqui como ficou e como é que era antes... Para baixo a luz, para baixo a luz. Ver aqui. Ó, tá um pouco melhor já. Mas o que a gente poderia fazer aqui para tentar melhorar um pouquinho mais, para demonstrar para a galera? Deixa eu ver aqui. Pessoal, agradecendo aí pelas explicações, Michael. O rapaz ali conseguiu tirar bastante dúvidas, gostou bastante. Bom, a gente tem só 3 minutinhos, acho que não vai dar tempo da gente demonstrar, tá ok, gente? Mas quem tiver alguma dúvida, precisar alguma informação a mais, pode mandar um direct lá para o Michael Motos. Michael Motos Pinturas. Pode chamar lá, galera, que precisando de qualquer coisa, a gente está lá, a gente auxilia, tá? É isso aí. A gente não precisa esconder nada, tá bom? A gente está aí para se ajudar. Eu acho que é uma profissão que a gente tem que se unir mais, em vez de cada um ficar guardando cada um para si. Se eu guardar só para mim, o outro vai guardar só para ele, e no fim a gente não cresce junto, a gente tem que crescer, tá, galera? Conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele se multiplica, né? Então a gente tem que compartilhar. Todo mundo aqui hoje com essa finalidade de compartilhar o conhecimento, tudo de forma gratuita, para aumentar, para fomentar o crescimento do segmento aí no Brasil. Todos com responsabilidade, dedicação, e um dia a gente com certeza vai conseguir alcançar níveis aí bastante interessantes e realizadores aí para todos. Michael, dá um agradecimento final aí para a galera. Galera, obrigado por ter... Quanto mais perguntas, melhor, tá, galera? Agradeço aí as perguntas. Desculpa aí se acabei deixando alguma dúvida no ar, tá? Mas espero ter ajudado bastante vocês, e é isso aí. Com certeza ajudou. Galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente fez tudo aqui com bastante carinho. Lembrando que daqui a 30 minutos a gente tem uma live com o Jassa contando um pouco da história dele. O link vai ser o mesmo, então vocês não precisam sair e logar de novo. Pode deixar o link aí aberto ou entrar no mesmo link que logo a gente vai estar retomando aqui. Então vamos dar uma ajeitada aqui na casa para poder dar continuidade. Depois da live com o Jassa, às 16 horas a gente inicia um bate-papo daí com o Michael Motos, com o Jassa e com o Thiago Signorini, tá certo? Grande abraço e tudo de bom.